Então, oi, boa tarde. Entrando aqui mais uma vez, aguardando o Gilberto para que nós possamos falar sobre história. Então, hoje eu vou mais ouvir do que falar. Então, eu estou aqui também para aprender. Eu sempre aprendo com todas as lives e com esta em especial, que é uma live mais técnica, eu diria, e dentro de uma área que eu não domino, apesar de ser uma curiosa de história, uma curiosa sobre as coisas, né, para aprender sempre. Eu não domino o assunto. Então chamei aqui o Gilberto, que acabou de entrar, para que todos nós possamos sair ganhando com esse papo. É sempre muito bom e é necessário conhecer o nosso passado para que a gente não repita os mesmos erros. Tem que só virar a câmera agora. Tem que ser com o celular em pé, tá tortinho. O Instagram tem essa diferença, né? Todos os outros a gente usa o celular deitado, mas o Instagram a gente tem que fazer um pouco diferente. E aí, tudo bem, Gilberto? Boa tarde, Ana. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pelo Boa tarde. convite. Eu Arrumando que aqui. agradeço. Eu que agradeço a presença, né? Eu estava falando aqui, a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer sobre o passado para não repetir os mesmos erros, né? Então, a história é muito importante, algo muito importante. Pode se ajeitando à vontade, não tem problema. Pronto? Vamos lá. Pronto? Tá pronto? Pronto. Então, tá Vamos. bom. Então, estamos recebendo hoje o Gilberto Santos, historiador insulano, que vai falar com a gente, apresentar um pouquinho, né, do trabalho dele, vai falar um pouquinho sobre ele, e nós vamos aqui especificamente tratar de questões de história, como proclamação da República, voto, e aí eu não vou interromper a fala do Gilberto para ele não perca a linha de raciocínio, tentar falar o mínimo possível aqui. Tudo para você. Também tentar fazer com que o assunto seja leve, né? Porque é Claro. muito conteúdo. Tentar falar de uma maneira leve. E quem quiser referências do que for falado, vou deixar meu e-mail ao final. E as pessoas podem mandar o e-mail solicitando bibliografia, artigos, vídeos, Sim, né? Se tiver interesse, tá bom? tá ótimo. Bem, meu nome é Gilberto, eu sou formado em História pela UFRJ, sou insulano, sou um dos poucos pesquisadores de História da Ilha do Governador. Espero que essa live atisse mais pessoas a gostarem mais da história, né, da ilha também. É, e também escrevo, né, sou escritor de alguns livros, alguns religiosos, né, eu sou católico, e também alguns relacionados à história de igrejas, né? Já fiz alguns históricos de igrejas até da Ilha do Governador, um projeto futuro, fazer um histórico de todas as igrejas, católicas e não católicas na ilha, para consulta de futuros, né, pesquisadores, saber a origem, fotos, épocas, os porquês de serem sido construídas aqui na ilha, algumas que não estão mais, que não existem, foram demolidas, e saber os motivos das demolições. Então, é um projeto futuro também sobre Ilha do Governador. E sou professor de escolas da Ilha do Governador, das escolas municipais, Belmiro, Medeiros e Conjunto Praia da Bandeira. Já trabalhei em outras escolas também. E também sou da rede Santa Mônica, da unidade Ilha, que fica ali no Jardim Guanabara. E gosto muito de história, e não só por dar a aula de história, mas também fazer com que outras pessoas gostem, né, sobre o passado e o presente, que é tão importante na nossa vida como um ser humano, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu criei, que eu gosto muito, que é a história é para o homem, né? Assim como o coração é para o corpo, ou seja, é fundamental. A gente precisa de história, assim como a gente precisa do coração. Então, espero que com essa abordagem dos temas de hoje vocês possam compreender um pouco mais esse pedaço, esse fascículo da história do Brasil, entendendo que isso reflete diretamente ao presente que vivemos hoje. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô aqui assim, ó. Tô assim, ó, aguardando. Pode fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Eu Qual gostaria que você pergunta você... falasse um pouquinho em relação à nossa proclamação da República, que hoje, né, a gente está aí nos 131 anos.
comemoração desse início de república. Fala um pouquinho para a gente como é que isso começou, né, esse movimento, como surgiu, como foi proclamada a nossa república. Você pode falar para a gente sobre isso? Bem, a questão da República é uma soma de fatores que culminaram no 15 de novembro de 89. Nada começou no 15 de novembro. A gente fala que o 15 de novembro foi o dia que o processo se concretiza, né? Então, assim, podemos falar de até 8, 9 causas grandes. E aí, cada causa dessa você vai esmiuçar em várias possibilidades de raciocínio. Então, de uma certa maneira, tentar ser leve aqui, vou começar então pelo militarismo. O que é o militarismo? Né? O nosso exército teve um papel importante, tanto que a questão da proclamação é visto por alguns historiadores como golpe, né, militar em cima da monarquia de Pedro II. Outros entendem ditadura é um golpe, né, perdão, civil-militar, porque também teve apoio de iniciativas civis naquele momento, né, mas quem aplica a dissolução do gabinete e a dissolução do imperador é o exército, né? Então é uma forma de entender, mas esse exército não foi esse descontentamento do exército, a aproximação com o ideal republicano não começa em 89, nem nos anos 80, já é uma coisa mais anterior, né? Uma insatisfação com o governo de Pedro II já vinha se arrastando há bastante tempo, a Guerra do Paraguai, que vai ocorrer nos anos 60, 70, amplia esse processo de insatisfação, a questão dos soldados, que foi prometida a sua libertação para que participasse desse exército ativamente não foi dado, então voltaram muitos deles a serem escravos. O exército não é dado a ele o devido valor. Então foi chegando até oficiais do exército, aqueles oficiais devotos do imperador, muitos deles nos anos 70, 80 já estavam se aposentando. E quem estava assumindo o lugar era a juventude, né? Novos oficiais inspirados com textos positivistas, de ideais republicanos, dos outros também, de outros países, né, em volta de nós, que era república e o Brasil era o único monarquia, né? Então esse militarismo aproximado com ideais republicanos e positivistas, né? Por exemplo, professores no exército eram positivistas, como Benjamin Constant, e dava aulas para o neto do imperador, né? Então não havia uma censura forte nisso, um controle forte do império para essas ideias trebulharem, né, fervilharem entre o exército. E será o exército aquele que vai culminar, né, que vai gerar a legitimação dessa saída de Dom Pedro II e essa entrada de um novo regime, né, da ideia da república. Um segundo fator é a própria ideia de república, né? O Partido Republicano Paulista, criado nos anos 70, 873, em São Paulo, já começava a fazer, nessa época, conferências, reuniões, e chegava em outros setores da sociedade, porque, volto a dizer, essa ideia de república era também associada à ideia de progresso. Monarquia estava ainda sendo associada à ideia de atraso, né? Então, essas ideias fervilhavam na parte de abolicionismo, da escravidão, federalismo nas províncias, que hoje chamamos de estados brasileiros, né, mais autonomia para essas províncias. O federalismo é uma terceira via de explicação, essas províncias querendo mais direitos e tudo centralizado na capital Rio de Janeiro, controlado, os gastos, os investimentos, né, tudo centralizado nesse imperador, também gerando descontentamento regional. Outra questão que a gente pode falar, então já falamos do militarismo, né? Tudo isso pode ser explicado mais adentro, caso alguém queira, depois por e-mail, vou deixar meu e-mail, vocês podem perguntar, assim, tem livros muito maravilhosos para explicar essa situação. Tem a questão também, com certeza, religiosa, que a gente aprende um pouco na escola, né? Questão da maçonaria, em que o imperador incide, né, sobre uma questão do Papa, na época, contestando uma bula sobre maçonaria. Muitos eram maçons no entorno desse governo, e religiosos associados à maçonaria também foram afetados por essa bula. O imperador foi contra essa bula no início e gerou descontentamento dessa igreja, e claro, né, descontentamento da igreja acaba chegando a setores populares, né, porque esses padres têm acesso às populações, ao comum, e falam, né, de como esse imperador
está tentando, de uma certa maneira, colocar-se de igual e igualdade com o Papa, e não é isso. Então gerou um certo atrito, né, com a palavra antiga que a gente fala, uma rusga dessa igreja, mas não é o fator culminante, é mais um para esse fermento na massa, né? Outra coisa também que a gente fala é a ideia de progresso. A ideia de progresso, a monarquia já não está sendo vista por grande parte dessas elites da sociedade, até como da população comum mesmo, como uma ideia de progresso, ou seja, visto como um atraso, ou seja, a ideia de uma educação não muito ainda atrelada ao que se espera, uma economia, uma participação política com voto censitário que tinha naquela época, eles queriam participar melhor, né? O voto censitário, você vota de acordo com um tipo de censo, né? De acordo com, como seria hoje, um valor na conta bancária. Se você não tem aquele valor, você não vota. Então é um voto controlado, né? Não é universal, né? Ele é reduzido, esse voto. Então, a população civil questiona muitas coisas também. População humilde também no dia a dia, dificuldades em relação a trabalho, em relação a conseguir, né, o sustento da família, preço. Então, assim, coisas que nós vivemos hoje, a população daquela época também passava muitas dificuldades, né? E não tem como não falar também do abolicionismo. O abolicionismo também é outro fator, mais um, que incide, né, que gera mais fermento nessa massa. Alguns entendem, né, como um dos quatro maiores, como se fosse o trono, quatro pernas, e você vai arrancando cada uma dessas pernas, e aí a sustentação do trono não é mais possível, ele cai, né? A ideia de Dom Pedro II cair do trono, né? É uma forma que a gente faz na escola para as pessoas entenderem. O abolicionista se dá desde a época nas câmaras, né? Seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, porque a Lei Áurea ela não foi criada, pensada e assinada simplesmente pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel termina o processo da Lei Áurea, ela já tinha sido aprovada antes nas câmaras, então ela só teria a chance de assinar ou não, ela poderia ter vetado, mas quando ela assina a Lei Áurea, ela tira, de uma certa maneira, um grande apoio que existia, né, desses cafeicultores, mineiros, todos aqueles, os charquistas lá do sul do Brasil, os tropeiros, ou seja, outros grupos que participavam e precisavam, pessoas comuns até que tinham 2, 3 escravos, não precisava ter 50 escravos para se revoltar com a Lei Áurea. É claro que alguns gostaram, né, que eram donos de escravos, apoiavam o fim da escravidão, mas isso era um grupo menor. De uma certa maneira, você pagou pelo escravo e surge uma lei que vai lhe tirar esse escravo e não vai lhe dar nenhum tipo de ressarcimento. É uma coisa até curiosa. A lei foi assinada dia 13 de maio de 88. No dia 14 de maio, teve uma manifestação nas ruas do Rio de Janeiro, chamado Movimento 14 de Maio, contra a Lei Áurea. E não era só os caras mais ricos que estavam na rua, tinha muita gente também de populações mais simples, mas também que tinham escravos ou era a favor do regime escravocrata. Então, é também mais uma cereja nesse bolo que vai entrar aí na massa desse fervilho da proclamação da República. E, por fim, né, da forma mais simples aqui de resumir, seria esse desgaste do império, né? O desgaste se dá por várias questões, né? Primeiro, você tem uma pressão da imprensa, dos jornais, existe a revista Ilustrada com muitas charges, o imperador dormindo na cadeira, o imperador sendo derrubado, o imperador que não está participando, né? E como a gente está falando de Dom Pedro II, nesse momento, Dom Pedro II, existem alguns textos, né, que mostram ele já um pouco, não vou dizer insatisfeito com a monarquia, mas já um pouco desgastado, já um pouco já cansado com o regime de monarquia, querendo novos ares, né? Não estou dizendo aqui que ele estava favorável que acabasse a monarquia, mas é aquela coisa, ele já estava já idoso, doente, e ele vai morrer até de pneumonia anos depois, assim como a Princesa Isabel morre também de pneumonia, ele também morre dessa doença. Ele já estava debilitado nessa época. Então, assim, as pessoas, essa é outra questão que vai surgir. Ele não tinha filhos homens nesse momento, ele tinha a Princesa Isabel como sucessora, e a gente sabe que aquela sociedade era masculina, né, uma sociedade masculinizada, então vê uma rainha, o esposo dela não era brasileiro, era francês, o Gastão, que era o Conde D. Então, assim, ser governado por um estrangeiro, então essa sucessão ficou muito complicada, também é mais uma cereja nesse bolo, né? Muita gente que não era favorável à República,
mas estava preocupada com essa continuidade com um terceiro reinado dessa maneira, né? Poderia ter sido maravilhoso, mas viram também isso como algumas pessoas como empecilho para continuar. Também não tem como não lembrar do baile do adeus, né? Que foi um gasto enorme na Ilha Fiscal para oficiais, mas tentou se passar ali, não que os caras estavam prevendo o futuro, né? Mas queria mostrar de uma certa maneira essa opulência do Império, gastou muito dinheiro com aquilo ali, né? Com centenas de convidados, com dezenas de fazões, dezenas de frangos, camarões, bebidas, né, para comemorar ali um grupo, né, que chegou do Chile e teve até num dos navios chilenos, né, uma orquestra tocando. Você imagina isso naquele momento, né? Quem visita a Ilha Fiscal, o guia sempre mostra um pouco ali sobre essa parte dessa festa. Pouco tempo depois, a monarquia caiu. Não tem como falar também que Dom Pedro II tinha um projeto de nação, desde o início do seu governo, né? O Brasil criar ali o quadro da independência de 1888, que está em São Paulo, né, no Museu do Ipiranga, aquele quadro opulente ali, gigantesco, quis mostrar o quê? Essa não vou dizer a carteira de identidade simplesmente, mas essa autonomia que o Brasil fez em 22. Ele pensou essa ideia da carta de descobrimento, que nome original é Achamento do Brasil, e colocar para descobrimento, ou seja, tem uma certidão de nascimento dessa nação, desse ideal de nação. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, é criado ao longo do século XIX para mostrar essa ideia de identidade. Os primeiros historiadores vão começar a escrever essa história do Brasil, colocando o índio como se fosse um elemento bonito, mas não como formador, sabe? Mas sim, tipo, ele é legal, ele é bacana, mas o elemento português é que começa esse de fato, né? Esse branco europeu é que de fato começa essa história. E aí Dom Pedro II, né, vai tentar trazer até num sentimento, ele, o governo dele como um todo, trazer imigrantes para gerar povoamentos no Brasil, no norte e no sul, mão de obra, né? A partir dos anos 50, a abolição não acontece, mas ela vai tendo leis que vai limitando um pouco esses escravos aqui, e por fim, até alguns desses imigrantes com a ideia de embranquecimento. Quem tiver interesse, existe o quadro no Museu Nacional de Belas Artes, lá na Rio Branco, um quadro que mostra um pouco dessa ideia, né? Talvez o artista não teve a preocupação de fazer isso, mas quando você olha o quadro, você vê esse projeto embranquecedor que é a Redenção de Caen, de 1873, se eu não me engano, a sua pintura. Então, assim, todos esses fatores, né? Esse quadro da independência, essa ideia de identidade, criar ali o sentimento, porque, gente, brasileiro, lá no início, é o cortador de pau-brasil. Então, assim, a ideia de tirar isso, né, desse ranço do passado, desse nome, e dar a esse brasileiro essa identidade. Então, assim, com todo esse processo, eu não consigo entender, olhar o Dom Pedro II querendo abrir mão disso, eu não consigo. Na verdade, ele estava tentando construir um processo para que desse continuidade com Dom Pedro III, a própria Isabel, né, governando, e seus filhos depois, porque ele criou essa proposta, né? Uma das coisas que a gente não pode deixar de falar é que Dom Pedro II era literalmente assim a favor do Brasil. Então, o seu governo teve vários problemas, como qualquer governo tem, mas ele valorizou várias vezes o país em detrimento de outros países, como a Inglaterra, bateu de frente com os ingleses várias vezes, valorizou a cultura, né? Infelizmente o Museu Nacional pegou fogo, mas a coleção de egiptologia que tinha lá era da família real, né? Então, e foi doado, foi deixado para o Brasil como herança, e muitas delas se perderam com incêndio, mas o golpe militar que tira Dom Pedro II faz com que ele e a família real, em seguida, deixe o Brasil, né, em exílio. Alguns políticos vão junto, o próprio Visconde de Ouro Preto, né? Então, esse 15 de novembro acontece com o Deodoro da Fonseca também um pouco debilitado naquele dia, é convencido a sair de casa. Alguns entendem que ele foi até amarrado no cavalo no momento, porque não estava conseguindo nem subir no cavalo, e ele grita, né? Alguns ainda dizem, né, que na verdade ele grita "Viva o Imperador", mas jogam para ele a ideia do "Viva a República", para tirar o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe de gabinete do
Conselho de Ministros, que era o objetivo inicial ali, né, gerar esse confronto com os ministros que apoiavam esse descrédito do Exército, mas acabou que logo em seguida ele assina um documento para destituir também o Dom Pedro II. No primeiro momento, Dom Pedro II fica sitiado no Paço Imperial. Existe até um comentário, né, de um texto que mostra que um grande serviçal de Dom Pedro II, já idoso, morre ali na frente do palácio, quando os soldados vêm para abre aspas, prender, né, em prisão domiciliar o imperador. Ele acha aquilo absurdo, já era bem idoso, ele morre ali descontente, desgostoso, os brasileiros atacando os brasileiros, né, de uma certa maneira. Então, assim, a proclamação da República, ela é interessante, até o hino da República, não sei se todos conhecem, mas eu acho que o refrão a maioria deva conhecer, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Desse hino da República, né, mostra para a gente que essa liberdade seria a liberdade do voto, a liberdade da democracia. Entende-se liberdade não está preso à monarquia, né, está preso de liberdade com direitos, vários direitos, que talvez no período republicano não era visto. Então, de uma certa maneira é isso, mas sendo muito sucinto, evitando ser muito complexo com a fala, eu posso dizer que o bolo da proclamação da República teve muitos ingredientes. E muitos ingredientes para dar o sabor. Pode perguntar. Eu li certa vez, né, e as pessoas já comentaram comigo, eu não sei se é verdade ou não, você pode me responder, que nesse momento em que Dom Pedro ficou ali sitiado, que algumas pessoas queriam tirar a vida dele e não levá-lo ao exílio. Isso é verdade? É lenda? A gente tem depoimentos de pessoas da época, até de pessoas do oficialato do Exército, que achavam que deveria fuzilar toda a família real, algo parecido que aconteceu com os Romanov na Rússia, né, para evitar que alguém voltasse querendo uma sucessão. Né, mas isso não foi aceito porque o próprio Deodoro da Fonseca era amigo do imperador e tal, mas mesmo essa amizade foi vista, né, de uma certa maneira como traição e, no fim das contas, passa essa ideia mesmo, né? E a ideia positivista naquele momento era de entregar esse governo para o próprio Deodoro como uma forma de agradecimento. Então ele assume esse governo provisório em 1889 até 91, quando foi feita a Constituição e começa um regime republicano. E o sistema de eleição muda, melhora um pouco, mas continua péssimo. Que é o chamado... Você fez uma pergunta também, para a gente entrar depois da Pode falar. Está entrando. Depois, né, da proclamação da República, para onde foi a família imperial? Então, eles foram para a França, para as propriedades do Conde D. Depois de muito tempo, né, infelizmente, o Dom Pedro II morre no exílio. Né? Por que eu falo infelizmente? Porque ele era brasileiro. Ele não era português. Ele era filho, né, de austríaca, que era a Imperatriz Leopoldina, com Dom Pedro I, português. E inicialmente a cor da bandeira brasileira, o verde e amarelo, não é nessa bandeira imperial, não é o verde das florestas, nem a riqueza mineral, né, o ouro, né, por exemplo. A ideia da bandeira imperial, né, que tem um brasão do Império no centro, o amarelo é a Casa de Habsburgo, né, da Imperatriz Leopoldina, e o verde, a Casa de Bragança, referente a Portugal. Então, o verde e amarelo é a junção de dois países para gerar esse país chamado Brasil. Então, é daí que surge verde e amarelo na primeira bandeira que nós tivemos. Depois, a bandeira republicana, que tem o círculo, né, porque teve uma anterior por uma semana, que era parecida com a bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela. Essa nossa atual, ela aí sim trabalha a ideia do verde não sendo mais a família real, nem nada da família real, verde das matas, as belezas vegetais e vivas, e o amarelo seria essa riqueza. Então, abre aspas, né, o verde é o que está acima do solo, o amarelo é o que está abaixo do solo. Então, assim, é tudo que compreende o Brasil, né, nesse céu estrelado que ilumina, que acolhe todo o território nacional. De uma maneira geral, seria essa ideia da bandeira. E o lema é positivista, né, da frase de Augusto Comte, cortando um pedaço, né, porque ele dizia
que o amor, a ordem e o progresso é que gera o estado positivo, né? Então, como o positivismo inspirou grande parte desse oficialato, assim como o republicanismo, a ordem e o progresso entrou na bandeira e permanece lá. Infelizmente, a única coisa que não está representada na bandeira é o nosso nome. Aí é uma questão pessoal do professor de história aqui, né? O nosso nome é Brasil. Brasil vem de brasa. Brasa é pau aquecido, né? A madeira em fogo. E qual é a cor da brasa do carvão que tem no churrasco? É vermelho. Então, o Brasil é vermelho. Então, teria que ter alguma coisa na bandeira do Brasil em vermelho, que não tem a ver com o partido político. Mas teria que ter algo vermelho para fazer a conexão com o nome do Brasil. Né? Não tem. E onde é que repete uma cor? Né? Se pudesse um dia alguém pensar nisso. Depois que acabar as polarizações políticas. Né? Onde que repete a cor é o lema, que é verde e amarelo na cor do retângulo. Então, uma sugestão de um professor seria tirar a cor verde do lema e colocar na cor vermelha, vermelha rubro, sangue, né? Porque é a cor do pau-brasil. Né? Quando você corta a madeira do pau-brasil, olha o seu miolo, seria aquela cor ali. Mas isso é uma sugestão, possibilidade futura. Já vimos que a bandeira já mudou algumas vezes, né, na história. Poderia mudar mais uma vez para colocar o nome dentro do ideário da bandeira. Mas é uma sugestão. Então, para quem não sabia, Brasil significa isso, brasa, tá? Interessante. Próxima pergunta. Em relação em relação, como a gente está aprendendo aqui nesses minutos, né? Fica aqui matando. Em relação à questão da votação, você até já tinha começado a falar, né, sobre a votação, que na época era péssima, né? E que agora também não está tão boa assim. Naquele momento, deixou de ser um voto censitário, mas continuava sendo um voto masculino. E o voto, por que era péssimo? Porque o voto era aberto. Então as pessoas sabiam em quem você votaria. Em volta da urna com você assinando o X ali, colocando o seu nome. Então a pressão em cima do eleitor era muito grande. E as pessoas, de uma certa maneira, faziam intimidações, faziam insinuações, algumas vezes até de maneira violenta, né, algum tipo de ameaça. E aí, por causa disso, muitos votavam direcionados a determinados candidatos que poderiam ter sido mandados por elites regionais, coronéis da época, né, os coronéis do coronelismo, ou lideranças, né, mais poderosas da região, chamadas oligarquias, e por isso que o apelido era voto de cabresto, né, colocado como cabresto do animal, né, do boi, do burro, né, em que você vai votar em quem é determinado. Nos anos 30, na Constituição de 34, melhora um pouco, porque o voto passa a ser secreto e entra o voto feminino, na era Vargas, né? O voto feminino aparece e nas constituições de 46, de 67, de 88, se mantiveram o voto feminino, como até hoje ele existe. Então, de uma certa maneira, e o voto continua secreto, direto. Na Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ampliou um pouco mais a eleição em relação ao analfabeto, né? Em relação aos 16 aos 18 anos. Então, assim, deu mais amplitude na questão de eleição. Nas constituições anteriores, isso foi sendo gradativo, né? Então, a Constituição de 1891, que foi a primeira republicana, ela não liberou, por exemplo, o voto feminino, ou seja, uma liberdade parcial, né? Poderia ter dado uma liberdade universal ali, mas não foi dada. E aos homens, nem todos podiam votar, analfabeto não podia votar, oficiais, soldados não podiam, abaixo de oficialato não podia votar. Tinha uma lista de quem não podia votar, mesmo sendo homens, né? Então, assim, era complicado nesse motivo. Então, assim, a eleição, hoje, você, por exemplo, quem foi à urna mais cedo, né? Quem ainda vai, ainda tem tempo, acho que já acabou o tempo. Já acabou, já acabou. Quem foi votar hoje... Não foi, não é mais. Não foi mais. Quem foi votar hoje observou, né, em que você na urna é só ninguém está te controlando, mas você sabe que no meio do caminho você encontrou várias gente com bandeira, com santinho, placa para tudo quanto é lugar. E em outros lugares, com certeza, algumas pessoas podem ter encontrado outras pela frente, falando mesmo, pô, vota em fulano, em fulana, que de uma certa maneira está ali, essa boca de urna, de uma certa maneira, tenta, né, fazer com que você
canalize. Em outros lugares, infelizmente, essa ideia de venda de voto, compra de voto ainda acontece de várias maneiras, promessas, possibilidade de trabalho, melhorias com garantias de água, em coisas simples, né? Já tivemos ao longo da história do Brasil pessoas ganhando metade da dentadura para ganhar outra. Eu lembro Sapatos, né? O óculos com a armadura sem a lente, pode te dar a lente depois. Coisas assim surreais, que você aqui no centro do Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais, vai achar isso. Como é que alguém acreditou nesse tipo de coisa? Mas você vai para regiões em que tudo é penoso. Então você fala de um carro-pipa, você fala de um acesso à água, de ter um alimento a preço baixo, isso influi na decisão das pessoas, né? E, infelizmente, isso já deveria ter sido abolido, mas ainda é visto. Mas o voto secreto, direto, representativo, porque você escolhe o representante para votar para você no Senado, na Câmara, e para governar você no sistema presidencialista hoje, né, governamental no governador do estado e na prefeitura, no caso desse ano. E os vereadores são aqueles que têm dupla função, né? Fiscalizar o executivo, que é o prefeito, e fazer leis para a cidade onde eles atuam. São as duas funções do vereador. Então, esperamos que o prefeito que será escolhido, ou prefeita, seja um político que vá fazer um trabalho bom para a cidade e que aqueles vereadores ou vereadoras eleitos possam fazer exatamente as duas funções com plenitude. Fazer leis para a melhoria da sociedade carioca e leis para fazer dessa forma, né, o controle do executivo para evitar desmandos ou coisas que prejudiquem a sociedade da região. Bem, aí eu queria falar sobre duas coisas, né, que estão pedindo aqui, e uma coisa que você está falando aí. Uma coisa que eu acho que seria bacana as pessoas saberem: quantas vezes um vereador pode se reeleger? Existe um número máximo, como a gente tem um presidente, por exemplo, ou um governador, digo seguidas, né, vezes, ou não há um número certo para isso? Essa é a primeira pergunta. E o outro, outra pergunta, elas estão perguntando, a Suzana e a Lúcia, sobre o voto feminino, quando o voto feminino começou. E aí, vê o que você quer falar primeiro aí. O voto feminino, ele ocorre em 1934, né, na própria Constituição, dentro da era Vargas. Quando Vargas assume o poder, a Constituição de 1891 ela foi largada, ela foi, a gente chama na história de rasgada, né, porque quem deveria assumir era Júlio Prestes, vencedor das eleições. E, na verdade, não aconteceu isso, né? Então, como eu posso dizer assim, nessa Constituição ela deixou de valer. Então, durante 4 anos, o nosso amigo Getúlio Vargas governa sem uma Constituição. Em 1934, surge essa nova Constituição, começa a ideia de, como eu posso dizer, de uma crítica a ele por não governar com uma Constituição. Em 1932 tem até uma revolta em São Paulo. 2 anos depois ele faz a Constituição, né, ele promulga essa Constituição e lá tem o voto feminino. Tá? E interessante que nessa Assembleia Constituinte tinham também mulheres participando, né? E essa vitória, essa conquista se dá. No caso dos vereadores, não existe um número assim, como eu posso dizer, ilimitado, não tem um número limitado de vezes que eles possam se candidatar, né? Agora, o presidente, são 2, no caso, uma vez, já pôde 2 no passado. O próprio Getúlio Vargas ficou 15 anos por várias questões, né, no governo, mas o vereador não. Por isso que é importante você ver o mandato anterior, os mandatos anteriores, se a pessoa já está na política há muito tempo, se ele ou ela, né, esse político ou essa política, ela faz um bom trabalho, fez um bom trabalho para que mereça seu voto mais uma vez. Por isso que eu até coloquei nas minhas redes sociais. O mesmo acontece com os deputados também, ou não? Isso é uma boa pergunta. Essa parte aí tem que dar uma pesquisada. Porque o deputado federal, o senador demora 8 anos para terminar o mandato. Né? Então, normalmente, ele já tem um número muito elevado. Mas eu acredito que... acho que é mais ou menos a mesma coisa que o vereador, pelo que eu andei olhando. Acredito que sim, porque são cargos... o legislativo tem essa diferença, o executivo não.
né? O É. executivo é controlado. Quantidade do prefeito, do Mas por que governador, você do está falando essa presidente. questão do vereador? Justamente pelo que você falou, para as pessoas prestarem atenção, né, no que essas pessoas fizeram antes, porque elas podem ficar aí repetindo, repetindo, né? Agora, a gente vê alguns que cria como se fosse uma carreira mesmo, né? É, Existem isso alguns mesmo. que Uhum. você já associa diretamente ao nome e à política. Alguns que continuam como se fosse família mesmo, vai colocando É, filhos, irmãos, é, primos, esposa. Então, assim, no Rio de Janeiro e em outros lugares também, tá? eu acho que é uma cultura, né? Porque já vem de vários anos isso, né? Não é de agora. E outra coisa também, existe também os parentes vivos, né? Parentes sanguíneos, e tem isso também os chamados filhos políticos. Vou Uhum. pegar políticos antigos para as pessoas entenderem, né? O José Serra era filho político do Fernando Henrique Cardoso. A Dilma era filha política do Lula. Então, eu peguei políticos mais antigos para não dar um tipo de um problema com os atuais. Mas você vê isso claramente, né? Quem É. fica do lado da foto na propaganda, quem fica junto na hora do vídeo, quem Uhum. aparece no palanque na hora do comício, você entende que aquele político mais velho está junto com aquele mais novo. Então, isso é fácil até das pessoas compreenderem. Se aquele mais antigo você não gostou da forma dele atuar, o mais novo vai seguir o que ele está fazendo. Uhum. Então, assim, é uma forma até mais simples. Se eu não gosto daquele cara que está no palanque junto dele, por que eu vou, abre aspas, votar nele? Porque a Uhum. tendência é que ele siga uma lógica semelhante àqueles que estão ali no entorno. Isso a gente fala de voto consciente, tem uma análise crítica, é isso, né? Eu sempre falo Uhum. que propaganda política não é brincadeira e nem momento de rir, nem uma propaganda de humor. Mas é É verdade. fácil você ver ali na Eu vou ver propaganda uma de. propaganda, né, já de estudo, né, que é vender uma É, ideia, que é vender algo. alguns realmente não dá para fazer nada. Alguns, Uhum. infelizmente, não dá para fazer nada, porque o cara tem 10 segundos para falar. É verdade. Infelizmente, é um sistema que também a quantidade de vereadores é assustadora. São centenas, né? E todos têm que falar um pouco. Então, mas deveria ter um outro canal para que eles pudessem comunicar além da conta própria, que eles têm que se virar quem quiser além daquilo ali, né? Tem que pagar. E aí eu começo o problema. Quem tem bastante recurso para sua campanha consegue mais tempo de horário de TV, de rádio, santinho, né? Quem tem pouco recurso acaba sendo no corpo a corpo, porque não tem tempo de nem dinheiro para financiar essa parte de propaganda mais ampla, né? Então é mais difícil até o trabalhador conseguir se eleger em várias esferas, porque a dificuldade de poder divulgar as suas plataformas, as suas ideias, porque tudo é muito caro. Sim. E as Espero ter mulheres aqui conseguido responder. perguntando, né? A Suzana pergunta de novo sobre a questão do voto feminino, já tem um tempinho que ela perguntou, agora perguntou. 1934. 1934. De lá Ela para estava cá se falando, não manteve. sei se foi ela ou foi a Lúcia, agora eu me perdi, que os comentários vão passando aqui, aí eu estou prestando atenção a você e estou olhando aqui. Né? Aí, aquela tem uma outra pergunta. Ela estava falando sobre a questão que ela tinha visto ou lido alguma coisa, acho que foi na televisão que passou uma reportagem, que as mulheres precisavam de autorização do marido para votar. Eu não sei se era nessa época ou não sei se você saberia dizer. Elas estavam falando aqui. Acredito que, no caso, né, essa autorização desse marido, porque a lei antiga, né, por exemplo, eu vou falar de um outro assunto aqui que dá vontade de entrar com gosto, mas não vai dar tempo, mas A é Nath é para sua, né? incentivar as pessoas. Em outros países, a mulher também lutou, essa questão do gênero, né, do feminino, ela também lutou para votar, que eram chamadas sufragistas. As sufragistas. O que é sufrágio? É voto. Então, assim, Estados Unidos, a Inglaterra. Então, você vê vários movimentos na Europa em geral, em vários lugares, a mulher querendo votar. Ainda isso no século XIX, 1800, início do século XX, 1900. Né? Por exemplo, o Brasil fez o voto feminino em 1934. Teve pessoas que ainda nem votavam, mulheres negras dos Estados Unidos, nos anos 60, não votavam. E aqui no Brasil já votava. Então, assim, o Brasil foi pioneiro e antes de outros países na América, de mulher votando. Então, assim, essas sufragistas sofreram na mão dos homens, sofreram na mão das autoridades e até das suas famílias, que eram mal vistas como subversivas, como que não, abre aspas, não queriam casar, não queriam ter filhos, não queriam estudar. E, na verdade, elas queriam ter um direito
que os homens tinham, de poder escolher, de votar e ser votado, né? Agora, essa questão da participação feminina ser vinculada ao marido, isso depende de cada localidade, assim, é mais acho que não estava isso na lei, não, mas era mais a questão cultural, você vai votar se eu deixar, mas ela mesmo tendo direito, ela era coagida, acho que a pergunta é mais nisso, né, nessa parte de autorização, deixava claro ali, ou seja, que nesse início não era como hoje, então assim, eu posso mostrar a vocês, nessa live aqui, que a sociedade brasileira ela é complexa. Ela tem que ser vista na sua época. Não posso comparar tudo com 2020. Seria o chamado anacronismo. Naquele momento do início do século XX, algumas pessoas, mesmo sendo homens, eram excluídos. Negros nem se fala. Até nos anúncios de jornais, vocês podem pesquisar, jornais de 1900, 1895, 1905, foi os que eu mais que pesquisei na Biblioteca Nacional, terceiro andar, parte de periódicos, você pode ir lá conferir, você vai olhar classificados, precisa-se de sapateiros, menos negros e portugueses, precisa-se de ajudante disso, menos negro, então você é excluído no anúncio do jornal. Então, que lei áurea é essa que gerou uma cidadania de papel naquelas pessoas pós-abolição? Esse negro, esse ex-escravizado, não foi inserido de maneira ampla na sociedade. Ele foi literalmente colocado lá, a sua própria sorte. Foi morar nas periferias, foi morar no centro da cidade, em lugares que dava. No Rio de Janeiro existia a cidade negra e a cidade branca. A cidade branca era a Praça 15, a cidade negra era a Praça 11. Você vê textos falando dessa maneira. Você tem livros até de literatura, o Curtiço. Se você lê esse livro Curtiço, você vê ali o autor, né, consagrado na nossa literatura, falando dessa realidade, de como esses negros e negras eram tratados naquele sistema. Até novelas. Lembro de aqui a da Globo, a Lado a Lado, que mostrava ali, teve a participação de historiadores em alguns momentos dela ali, ajudando um roteiro. E mostrava bem, o nome da própria novela era ótimo, era Lado a Lado, uma sociedade branca e uma negra. Quase nunca se misturavam. Era difícil se misturar. E demorou até se misturar com carnaval, com samba, com música, com a cultura, né? Foi aos poucos que essa sociedade foi se tornando, ou seja, esse movimento negro também vai bater de frente no início do século XX, nos anos 30, 40. Infelizmente, os livros de história didáticos, eles não trazem muito essa questão do dia a dia da sociedade brasileira, está mais vinculado a ações dos presidentes, o que fez Getúlio Vargas, o que fez Dutra, o que fez o Castelo Branco, né? E aquela rotina, né? Aquela rotina acaba ficando muito na universidade, em artigos, em livros, sobre a chamada microhistória, né? Então a gente aprende muito macro, né, dessa história política, essa história econômica, mas tem muita história para contar. Então, assim, o que eu estou falando aqui não é finito, pelo contrário, é para abrir portas. Então, assim, a questão militar, a questão federalista, a questão abolicionista, a questão positivista, o republicanismo, é muita coisa para aprender. Então, depois, não deixa de mandar o e-mail quem quiser. Vou te dar uma lista de livros, que alguns têm em PDF pela internet, gratuitamente, que você já pode ler. Outros você consegue em sebos, com preço mais barato. Então, assim, e fora que tem muitos artigos já disponíveis nas universidades sobre esse tema. Proclamação da República, governo provisório, as questões que permeavam o século XIX, o positivismo era uma delas. Eu não citei aqui anarquismo, nem socialismo, nem comunismo, mas eram outras ideologias que estão nesse final do século XIX também na cabeça das pessoas, como possibilidades, né? O movimento anarquista vai crescer muito no Brasil no início do século XX até quase os anos 20. Então, assim, depois que o movimento anarquista diminui um pouco, o movimento anarquista teve participação um pouco na revolta da vacina, né? Não tiveram o que eles pretendiam conseguir, mas eles estavam lá tentando, de alguma maneira, participar dessa questão anarquista. Então, é um fato histórico que se divide em outros, né? Essa figura feminina, ela até hoje, essa questão dos direitos da mulher, essa figura desse feminismo, esse feminismo das mulheres brancas, dos direitos das mulheres negras,
dessas mulheres faveladas, dessas mulheres da cidade. Ou seja, a questão de gênero ainda é dividida, né, dessas questões étnico-raciais que são grandes na sociedade. Existe um racismo institucional grande por aí, as pessoas tentam ignorar isso, mas esse regime nosso político, por exemplo, quando a gente fala, o nosso sistema político é dividido em 7 grandes áreas. Se a gente parar para pensar, até anotei aqui para não esquecer nenhuma delas. O nosso regime político hoje é democrático, e a gente tem que lutar para permanecer democrático. A nossa forma de governo é republicana. Nosso nome é República Federativa do Brasil. O nosso sistema de governo, é presidencialista. Em constituições passadas foram 5 anos. Hoje são 4 anos. Né? Em constituições passadas permitia uma reeleição 2 vezes. Na atual, 1 vez. Agora, com 1 vez. Né? A organização do Estado brasileiro é uma federação, com cada Estado brasileiro tendo sua própria Constituição, trabalhando com a Constituição da União. O poder legislativo é 2 câmaras, chamado bicameral, Câmara de Deputados e Senado. O nosso sistema eleitoral é proporcional e majoritário. Né? E o nosso sistema partidário ele não é único nem bipartidário como os Estados Unidos, ele é multipartidário. Então, se a gente parar para pensar, hoje o Brasil é regido por essas 7 instituições, e cada partido é uma ideia. Né? Tem a ideia do trabalhismo, tem a ideia do socialismo, da social-democracia, do liberalismo, e por aí vai. Né? Então, são vários, o comunismo. Então, assim, se você observar, existem várias possibilidades de caminhos. Mas eu queria deixar uma coisa clara aqui. Quando alguém fala perto de você assim, pô, eu odeio política, você tem que pedir para ele estudar um pouquinho mais de história. Porque, assim, a política vai lá da Grécia Antiga. Eu queria terminar mais com essa ideia. Política é tudo que está à nossa volta. E qual é a definição de política? São as decisões que todos nós tomamos em uma localidade. A polis, a palavra grega para isso, né, na cidade. Então, a política são as diretrizes que são feitas nessa cidade. E quem decide? Naquela época, os gregos faziam um sistema direto. Eles se representavam. Então, eles iam na ágora, palavra agora com acento, ágora é um local de reunião, e lá, por exemplo, vai ter 2 propostas. O que a gente vai fazer com o dinheiro, sei lá, que sobrou nesse ano? Tem uma ponte ou vai melhorar o exército? Os sofistas iam lá, que eram os caras que falavam bem, para tentar convencer você a votar em uma das 2 para onde vai o dinheiro. No final, contava lá, quem fosse maioria vai ser para lá. Então, é um sistema direto. O nosso não é. Nós escolhemos pessoas para estar lá. Né? Nós escolhemos pessoas para votar em nosso nome, seja vereador, deputado federal, estadual e o senador. Então, o nosso sistema é representativo, para que eu possa ir trabalhar, dar a minha aula, o professor possa então trabalhar, o policial possa fiscalizar as ruas, tomar conta da segurança, o médico salvar vidas, o gari fazer a limpeza, ou seja, todo mundo na sociedade está no seu setor de trabalho, o estudante estudando, e os demais, ali os políticos decidindo por nós. Então, se você odeia, tem raiva, não é a política, mas sim aquele mal político que, por acaso, foi pego fazendo um desvio, o partido do político que talvez você não goste. Então, assim, a bandeira do Brasil não tem nada a ver com isso. Não queime a bandeira do Brasil. Ela representa todos nós. A criança na barriga da mãe, o trabalhador que sai de manhã e volta de noite. A bandeira do Brasil representa o idoso que luta pela vida no hospital. A bandeira representa todos nós. Então, não faz sentido queimar a bandeira, né? Vulgarizar o hino nacional. Mas você pode questionar a bandeira de um partido político. Não tem problema nenhum. Não gosto desse, gosto daquele. Você tem muitas possibilidades. Mas todos nós temos que valorizar a política. A camisa é dada pela política, o valor da camisa, o valor das coisas, porque são decisões que abrangem a todos nós. Então, política é diferente de político. E é diferente de partido político, que é uma ideologia desse todo, dessa parte, né? Dessas decisões da cidade. Então, cada um tem ideias diferentes. Então, a ideia dessa democracia
dessa nossa eleição atual, vai ganhar quem tem a maioria dos votos. Em outros países, o sistema é diferente. Em outros países, não tem sistema de eleição. É outra forma. As pessoas não conseguem. Então, eu queria que você pudesse olhar para o passado da humanidade. Tem documentários, alguns filmes. Nenhum filme retrata a realidade histórica, mas o cenário, a roupa, ajuda a tentar, né, o enredo, ajuda a tentar levar naquela pessoa para aquele norte que eu estou tentando retratar no filme. Tem vários filmes que mostram, né, tentam mostrar a realidade do passado na busca pela liberdade. A liberdade é o maior poder que nós temos. Eu não tenho armas na minha casa. Também não posso ter porque eu não tenho a obrigação de garantir a segurança do país. Posso ter se eu quiser, eu tenho que registrar todo o processo do armamento, porém, eu não pretendo ter arma na minha casa. Então, assim, na sociedade que a gente vive, todos esses processos são decisões. Então, tem alguém responsável pela minha segurança, tem alguém responsável para as leis da minha cidade. E eu tenho que ter o que a gente fala, né? Eu tenho que ter a segurança de que essas pessoas estão fazendo pelo bem da população. Então, assim, essas 7 instituições que eu falei, o presidencialismo, as 2 câmaras, tem pessoas que, infelizmente, já perdem o crédito, descrédito, perda de representatividade, isso não me representa. Isso está acontecendo, não deveria acontecer. Que é uma crise dessas instituições, que nós temos que lutar para mudar talvez pessoas, talvez mudar a forma que é feito, mas não a perda da democracia. Porque a pior coisa é não ter a liberdade. Eu queria deixar isso. Os filmes, documentários mostram centenas de milhares de pessoas morreram para ter o direito de votar. Então a gente tem que garantir que isso continue. Obrigado. Nossa, nossa, olha, parabéns, parabéns. O quanto nós aprendemos aqui com essa live, acredito que todos vão concordar comigo, né? Mas eu quis fazer essa live especial e Gilberto, eu tenho só que agradecer a você por ter aceitado esse convite, né? Já está aqui comigo hoje, porque eu achei necessário não deixar passar em branco o dia de hoje, né? Dia tão importante. E concordo com você quando você fala dessa questão de política e tantas outras colocações que você pôs aí. Então, só tenho que agradecer. E aí, a gente já está terminando. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, em algum ponto, se quiser falar alguma coisa em relação ao dia 20, agora a gente da consciência negra, que é uma coisa enorme, vasta, né? Tem que abrir uma outra live para isso, a gente pode até combinar depois. Se quiser falar alguma coisa rápida, ou se não quiser também, a gente marca um outro dia. Isso, sobre o que você quiser. E não esqueça de deixar seu contato para as pessoas continuarem aí a beber dessa fonte magnífica dentro da história. Eu sou apaixonada por história. Queria agradecer mais uma vez a Ana pelo convite. Meu Facebook é Gilberto Santos. Você vai ver lá um personagem, né? Um fantasiado parecendo um pirata, sou eu. Sou um professor que usa o lúdico para lecionar, bonecos, roupas, estudo isso já. Meu e-mail é historiador com H, underline, ufrj, @yahoo.com.br. Vou repetir, historiador com H, underline, ufrj, @yahoo.com.br. Como eu sou insulano, queria terminar com uma frase da nossa grande historiadora Cibele de Ipanema, no seu livro História da Ilha do Governador, que eu convido a todos a tentarem adquirir para ler. É um grande manual que nós temos da ilha. Ela fala: a Ilha do Governador, olha para vocês entenderem, a ilha ela está dentro da história do Rio de Janeiro, ela é parte da história do Brasil, é parte da história de Portugal e do planeta. Tudo influi e tudo é influído. Essa frase ajuda a gente a entender o processo histórico como um todo. Tudo influi e tudo é influído. Então você é um agente da história. Você é parte dessa história, assim como eu, dessa engrenagem da areia da ampulheta, todos nós estamos lá dentro. Um abraço e viva a história, viva a República e as melhores que ela tem que ter ainda. Viva a República e viva a democracia. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Podemos marcar um dia da consciência negra, com certeza que Darcy Ribeiro tem participação nisso também. Tá bom. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada aí, Gilberto. E semana que vem nós teremos também um outro insulano. O Ed Vasconcelos estará conosco aí. Tá bom? Grande Edivar. Um abraço. Tchau.